capítulo 15, a partir do versículo 1. Gênesis 15, a partir do versículo 1. Acompanhe comigo no telão. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: tu não me deste filho algum. Indignado: um servo da minha casa será o meu herdeiro? Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será ele. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. 6. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Amém? Na primeira parte da mensagem no domingo passado, eu falei sobre sai e vai. Todos nós temos um chamado de Deus. Todos nós temos um plano, um projeto de Deus. Meu querido, não existe acaso, não existe sorte, não existe coisas aleatórias. O que existe é propósito de Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, todos nós temos um plano personalizado por Deus. Você crê nisso? Todos nós temos um plano personalizado por Deus. E você já está aqui porque você está vivendo o plano personalizado de Deus. Então, segunda parte, nós falamos sobre conforto e confronto. Abraão estava muito confortável na sua casa, tranquilo, 75 anos, aposentado, descansando. A princípio a sua vida iria encerrar, mas de repente Deus aparece e fala assim: amigão, mesmo você com 75 anos, ainda há possibilidade de ser usado por mim. Então ele sai da sua zona de conforto, do seu lazer, e agora ele se mexe. Ele sai da sua casa, ele tem uma ação. Meu querido, não existe promessa de Deus se você não se movimentar. Não existe chamado, plano personalizado, descansando, achando que o dia perfeito vai chegar. Não, a gente precisa se mexer. Nós precisamos levantar, tomar uma decisão. Nós precisamos agir. E Abraão saiu da sua zona de conforto. Nós falamos também sobre o ponto de partida. O nosso ponto de partida agora não é mais perguntar: qual é o meu desejo? Qual é o meu sonho? Quais serão os meus planos? Adoleta, petit polar. Não existe mais essa. Agora é: o que será que satisfaz o coração de Jesus? Porque já não vivo eu, Cristo vive em mim. Agora não sou eu mais que governo a minha vida, os meus gostos. Agora eu sou guiado por Deus. Amém? Então vamos lá para a segunda parte, segure aí. O texto diz que Deus apareceu em visão para Abrão. Só que nos capítulos anteriores acontece uma coisa um pouco estranha. Porque Deus promete que vai realizar na vida dele, na família dele, um projeto. E ele toma posse pela fé. E ele agora sai da sua casa, vai viver. Só que tem um problema, meu querido. Vitórias na nossa vida não apontam, não significa presença de Deus. Muitas pessoas, elas confundem as coisas. Elas acham o seguinte: está dando tudo certo na minha vida, eu estou ganhando, eu estou sendo vitorioso. Ei, vitória não é sinal que Deus está comigo. Não é porque eu estou realizando os meus sonhos, conquistando as barreiras, as dificuldades. Isso não significa que Deus está na minha vida, que Deus está fazendo em mim, através de mim. Eu posso estar vivendo uma vida bacana, confortável, mas isso
não é sinal que Deus está na minha vida. Porque essas coisas até o diabo dá. O diabo dá conforto, o diabo dá dinheiro, o diabo dá prazer. O diabo também dá essas coisas. Então eu não posso classificar, poxa, está dando tudo certo na minha vida, Deus é comigo. Porque Deus era com Abraão, e ele entrou numa guerra que nunca deveria entrar. Por causa do seu sobrinho Ló, ele entrou em uma guerra, mas ele foi vitorioso na guerra. Não é para dar glória a Deus. Ele foi vitorioso na guerra. Ele ganhou a ponto de tirar o fôlego. Mas aquela guerra nunca foi escrita por Deus. Ele entrou em uma dificuldade porque ele não deu ouvidos à explicação de Deus. Deus falou assim: é você que tem que sair. Mas ele falou o quê? Ah, é eu? Tá, beleza. Mas eu vou levar um amigo, vou levar o meu sobrinho. Mas Deus falou para Abraão: Abraão, é você e sua família. Ele quis o quê? Levar os parentes. Os parentes xexelento, levou os parentes junto. Entrou numa guerra que nunca deveria ter entrado. Mas ele foi vitorioso? Foi, mas atenção. Olha isso aqui. Ele venceu a guerra, mas estava entristecido. Entrou em uma depressão. Por quê, querido? Vitórias não é sinal que Deus está comigo. Porque, como eu te disse, o diabo também dá vitória para os filhos dele. Não é porque tudo vai bem na sua vida que isso é um sinal da permanência de Deus. Conheço muitas pessoas que não têm Jesus na vida, mas que dá tudo certo para ela. Conheço muitos cristãos que vivem apertado, mas Deus está na vida dele. Mas também conheço muitos cristãos, porque aqui tem vários, que têm uma vida vitoriosa. Só que você não pode medir. Você está entendendo que você não pode usar uma régua? Está tudo dando certo porque Deus está comigo. Abraão foi vitorioso, mas não era a vontade de Deus. Então eu queria falar com você, lá no versículo 1. Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abraão numa visão: não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Eu queria me prender alguns minutinhos aqui, nessa parte. O Senhor falou a Abraão numa visão. Repetindo, o Senhor falou a Abraão em uma visão. Acho que se você está aqui pela primeira vez, é um pouco estranho ouvir, mas antigamente, Deus ele aparecia de 4 formas. Primeira, Deus falava por visões. Segundo, Ele falou através dos sonhos. Terceiro, Ele falou cara a cara. E quarto, Ele falou por meio da sua palavra escrita. Você entendeu? Por isso que Deus aparece a Abraão por uma visão. Ou ele estava dormindo, ou ele entrou em um êxtase e começou a enxergar o mundo espiritual. Não temos detalhes, mas o texto diz que Deus apareceu a ele em uma visão. Olha que coisa importante, porque lá em Números 6 diz assim, Números capítulo 6, 7 e 8 diz, e ele diz: ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelam em visões, e em sonhos falo com ele. Mas com Moisés eu me revelo cara a cara. Para Deus, ele se revela a você talvez por sonhos. Para outras pessoas, ele se revela presencialmente. Você sabia que Deus se revela presencialmente? Conheci muitas pessoas que viram Deus na figura de um mendigo. Virou piada mendigo aí, né? Cuidado com o mendigo. Gente, meu Deus. Mas Deus não se apresenta naquele mendigo lá não, tá? Deus se apresenta em um mendigo de caráter, tá bom, gente? Não vão confundir as coisas aí. Muitas vezes Deus se apresenta em alguém batendo na sua porta. Deus se apresenta com você em uma forma dentro da sua casa.
Eu já tive a experiência. Quando eu estava internado na UTI, os anjos de Deus apareceram para mim em carne e osso. Entra lá no YouTube que você vai ouvir o meu testemunho. Eu vi 2 anjos em forma de mulher, vestido de enfermeira, do lado da cama da minha UTI. Eu conversei com elas. Eu não estava dopado, eu estava são. Eu lembro muito bem. E elas deixaram uma Bíblia para mim. Os anjos apareceram. E Deus aparece para Abraão também em visão. Dá um glória a Deus aí. E eu queria falar para você, como que Deus fala hoje? Deus aparecia em visões, mas hoje Deus fala de outras maneiras também. Por isso que eu disse para você, eu quero me prender um pouquinho. Isso aqui é para despertar a sua curiosidade, mas também para entender que Deus, Ele quer falar com você e muitas vezes você não está dando ouvido para Ele. Muitas vezes o Senhor Jesus quer comunicar um negócio para nós e nós não sabemos como Ele fala. Então, primeiro, Ele fala por meio de pessoas. Em Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Primeiro, Deus fala com você por meio de outras pessoas também. Deus, Ele conversa com você através de outras pessoas. Quantas vezes você conversou com alguém achando que era só alguém, mas você conversou com Jesus? Oh, glória a Deus! Quantas vezes você trocando uma ideia e alguém vem com uma solução para a sua vida e você, poxa, nunca tinha pensado nisso. Porque Deus fala com os homens através de pessoas. Segundo, Deus também fala com a gente por meio da Bíblia. Em Timóteo 3,16, 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção e instrução. Deus fala com nós pela Bíblia. Gente, quando eu estou atucanado, quando eu estou perturbado, entristecido, angustiado, com o coração assim, ó, apertadíssimo, sabe para onde que eu vou? Eu não vou para o YouTube. Eu pego a minha Bíblia e eu começo a ler. E o Senhor vai falando comigo pelo meu interior. Ele vai me acalmando. Ele vai me dando, espera, Júnior, calma. Gente, é algo maravilhoso, que só quem experimentou vai entender. Quando não tem ninguém para me ajudar mais, eu abro a palavra de Deus e parece que o Espírito Santo se materializa na minha frente. O escritor, o autor começa a falar comigo: Júnior, faz assim, faz assado. E as coisas vão dando certo. Deus também fala, terceiro, por meio de pensamentos. Provérbios 2,6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Você algum dia estava sentado, olhando por nada assim, e você teve uma ideia? Já aconteceu isso com você? Você olhando por nada, e parece que a lâmpada é acesa. Tchim! Rapaz, era Deus falando comigo. Aí Deus me dá uma solução. Deus me dá uma ideia. Por quê? Deus também fala por meio dos pensamentos. O Senhor fala com você. O Senhor deve estar querendo comunicar a você algo, a gente não está prestando atenção. Quarto, Deus também fala por meio de profecias. 1 Tessalonicenses 5:20 diz: não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Queridos, Deus fala por meio da profecia. Muitas vezes o Senhor nos inspira, o Senhor fala por meio, e eu lanço uma palavra profética na igreja. Muita gente está assim, outras pessoas, eu entendi, peguei, pastor, eu recebo, e a promessa se cumpre. Por que, pastor Marcelo? Deus fala também através das profecias. Eu acho que o quinto é que Deus fala muito com você. Romanos capítulo 8, 28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Hein? Deus não fala muito com a gente por meio das situações? Acontece uma treta lá no trabalho, uma treta.
Aí você nem se envolve. Aí você olha assim e você fala: poxa, eu aprendi com essa situação. Ou então você teve uma briga lá dentro de casa com a sua esposa, um desentendimento, e de repente cai uma paz dentro de você, e você, poxa, verdade, eu aprendi. Quantas vezes, hein? Praticamente todos os dias o Senhor fala com a gente por situações. Acontece um problema, Deus está falando comigo. Eu queria te dizer uma coisa: sempre quando acontecer uma situação, não descarte, porque provavelmente Jesus quer te comunicar alguma coisa muito importante. Glória a Deus. Sexto, já vou encerrar essa parte. Deus também fala por meio das pregações. Lembra que eu falei para você que Deus apareceu a Abraão por meio da visão? Eu estou falando para você como que Deus também ele pode trocar uma ideia com a gente. Sexto, o Senhor fala com a gente por meio da pregação. Sabia que enquanto eu estou pregando, o Senhor está falando com você? Porque quem prega a palavra, não prega só, é o Espírito Santo falando com você. Provavelmente você está sentado agora e falando: poxa, essa palavra é para mim. Poxa, Deus está falando comigo. Porque lá em Romanos 10:17 diz assim: consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Oh, aleluia! Agora você está sentado e Jesus está falando com você. Eu estou ministrando a mensagem e o Senhor está falando com você. Sétimo e último, existem várias formas. Eu coloquei os 7 mais importantes no meu ponto de vista, pelo Espírito Santo. Atos 16, 6 e 7 diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bítínia, mas o Espírito de Jesus o impediu. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Sabia que tem lugares que você não foi porque Deus não permitiu? Tenho muitos testemunhos de pessoas que eu ouvi, que eles iam em uma festa, em uma situação, eles sentem algo: ah, não vou, ah, hoje eu não quero, não estou afim. Aí ele fica sabendo, teve troca de tiro, facada. Você já ouviu esses relatos? Provavelmente você um dia já foi livrado da morte, porque o Senhor impediu de você ter ido lá. Paulo estava indo para uma cidade, o Espírito Santo de Jesus falou: não vai. E ele: não vou. Se ele fosse, ele ia tomar-lhe uma coça. Para você ver que muitas vezes tem lugares que você não deveria ir, mas você é teimoso, nós somos teimosos. Não, eu vou porque eu tenho que espairecer a minha mente. Quando você chega lá, acontece briga, aí você apronta alguma coisa, ou aprontam com você. Mas se você é guiado pelo Espírito de Deus, Ele te livra dia e noite, noite e dia. Amém? Então volte para o texto de Gênesis 15, versículo 2. Ele diz assim: mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro que possuo é o cuidador da minha casa? Abraão indignado: tu me deste um filho algum? Tu não me deste. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, você vai ter uma descendência gigante. Mas Abraão não tinha filho até então. Ele tinha um mordomo. E ele um dia chegou para Deus e falou assim: poxa Deus, o Senhor prometeu que eu ia viver a promessa, que eu ia viver a minha vitória, que eu ia conquistar o meu sonho, que eu ia realizar o meu desejo. O Senhor disse que eu ia ter um filho. Ele está indignado com Deus. E Deus responde para ele, mas ele cutuca Deus e fala assim: estou indignado. Poxa, eu confiei na tua palavra e até agora tu não me respondeu? Meus queridos, esse é o nosso problema. Porque muitas vezes nós fixamos os nossos olhos na promessa e esquecemos do doador da promessa.
Nós só queremos as bênçãos, mas eu não quero o dono da bênção. Eu quero que o Senhor entre na minha vida, mude a minha história, mas eu não quero comprometimento com Ele. Já pensou se você é casado aqui? Os irmãos são casados. Ah, eu quero casar, mas aí você não tem compromisso com a sua esposa. Já pensou que coisa estranha? Nós queremos se casar com Jesus, mas nós não queremos compromisso com Ele. Eu não quero nada com Ele. Por quê? Nós fixamos os olhos só na promessa, na bênção, na prosperidade, na ganância, nas realizações. E Abraão esqueceu que ele deveria colocar os olhos em Deus. Por isso, meu amado, bote os teus sentimentos, os teus sonhos na direção certa. Não olhe para a sua promessa, mas pastor, Deus falou através de um profeta que eu ia fazer isso, que eu ia fazer aquilo. Está errado, porque a gente está colocando os olhos no que falaram, e Deus. Será que eu estou colocando os olhos na promessa? Será que eu quero viver só os sonhos de Deus? Aí você já ouviu aquela música do Marquinhos Gomes? Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. Eu vou viver a minha promessa. Alguém já cantou essa música aí? Aí você fala, pastor, até hoje eu não vivi a promessa. Eu estou identificando o problema. Você colocou os seus olhos na bênção, na promessa, e esqueceu que o verdadeiro olhar tem que estar no doador. Então esse foi o problema de Abraão. Abraão ficou indignado. Eu quero a minha promessa. Tu prometeu que eu vou ter um filho, cadê? Quantas vezes a gente chega diante de Deus? Tu prometeu, Senhor. Tu usou o pastor, tu usou o profeta, cadê? Sabe o que isso gera? Incertezas. Porque demora, e você não vê a sua casa mudar, e você não vê as situações mudar. Aí você fica, eu acho que Deus não tem nada a ver comigo. Eu acho que Deus não ouviu a minha oração. Poxa, eu pedi há tanto tempo, e parece que não aconteceu. Abraão estava indignado, porque ele colocou os olhos na promessa, mas os seus olhos não têm que estar na promessa. Os seus olhos têm que estar no doador da promessa, tem que estar em Jesus. E lá no versículo 4, o Senhor responde para ele. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Abraão, eu fico imaginando Deus respondendo para ele: Abraão, seu cabeça dura, o seu herdeiro não será esse, você está certo. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele rejeita a nossa dúvida, mas Ele aceita a nossa fé. Vou repetir para você. Deus rejeita as nossas dúvidas, mas Deus aceita a nossa fé. Quando nós se apresentamos diante de Deus com dúvida, Ele nem ouve. Mas quando você chega na presença dEle com fé, com confiança, Ele ouve. Hebreus 4 diz que você tem que chegar na presença de Deus com confiança, na certeza de receber. Mas quando eu chego meio barro, meio tijolo, meio lá, meio cá, meio desconfiado, sabe quando a gente fica meio desconfiado? Tá, eu vou lá. Me convidaram para o culto, né? Tá, eu vou. Mas se me chamarem na frente, eu não vou. Se o pastor vier colocar a mão na minha cabeça, eu vou embora, já vou avisando. Eu já tive amigos que eu convidei para a igreja. Júnior, eu vou. Mas se aquele pastor vier botar a mão na minha cabeça, eu não volto mais. Meu querido, foi nesse dia que Deus falou com ele e mudou a história dele. Eu vou, tá? Eu vou. Eu vou te dar um voto de confiança. Tu me convidou, eu vou porque eu gosto de você. Mal sabe ele que Deus já tinha marcado na agenda do céu o encontro com aquele rapaz, com aquela menina. Mas aí, Deus responde para ele: queridão, eu vou te dar. Eu estou passando aqui para lembrar. E o Senhor está aqui hoje. Você entrou, Jesus já estava aqui. E Ele falou assim para você: eu te trouxe aqui para te lembrar
que as promessas que eu fiz a você ainda não morreram. Os teus sonhos ainda não morreram. Aquilo que você um dia planejou não morreu. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, eu estou te lembrando, eu prometi, eu vou cumprir. Ah, meu amigo, os teus amigos prometeram e ninguém cumpriu. Mas o meu Pai que mora no céu, sentado num trono, tudo que Ele promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu que a sua família vai ser salva, Ele vai salvar a sua família. O problema é que a gente confia nos outros e desconfia de Deus. Tá, beleza, eu vou confiar em você. Mas Deus falou para ele assim: querido, vem a mim, não com desconfiança, mas com fé. Mas lá no versículo 5 ele continua. Entre comigo no versículo 5. Então Deus, ele passou e falou assim: Abraão, seu velhinho de 75 anos, eu vim aqui para lembrar, você vai ser pai. Ei, psiu. Ele tinha 75 anos e Deus falou que ele ia ser pai. Quando eu li esse texto, quando eu era criança, eu falei assim: ah, Deus está de deboche. Como que um cara de 75 anos vai ter um filho? E a mulher dele também já é mais que coroa, está na 4ª idade. Mas Deus é assim, querido. Aonde todo mundo vê descarte, Deus vê ali um projeto. Aonde as pessoas classificam como lixo, Deus vê ouro, Deus vê restauração. Não sei se você sabe, mas aqui é lugar de restauração. Todas as vezes que você entra aqui, Deus está restaurando algo na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, na criação dos seus filhos. Todas as vezes que você vem aqui, é mais uma porção de restauração que o Senhor está trazendo na sua história, meu amado. Mas lá no 5 ele diz, Deus ele lembrou, mas ele falou assim: eu sei que você é meio cabeção, chega junto. Olha o que Deus falou para ele. Levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu, Abraão, e conte as estrelas. Aí Deus, ele é meio debochado, o que ele fala? Se tu puder contar, né? Sabe que é impossível. E ele prosseguiu: assim será a tua descendência. Talvez o que você tem na sua mão é pouco, é pequeno, e você fala assim: ah, mas ninguém vai ver. Você entrou aqui dentro, você entrou aqui hoje pensando: ah, pastor, mas o que eu tenho é pequeno, não dá lucro. Você humanamente vê pequeno, mas Deus vê algo gigante a ponto de ser impossível de contar. Eu amo esse Deus, porque onde eu vejo, é pequeno, ninguém vai ver, eu não vou ter lucro, mas eu não tenho tudo isso de cliente. É você. Mas aonde você não vê nada, Deus vê uma possibilidade gigantesca. Aí Deus fala para ele: sai daí, Abraão, sai daí, sai da tenda. Queridos, a tenda é um lugar pequeno, limitado. Sabe o que é essa tenda muitas vezes? É a minha mente, é as minhas limitações. A tenda muitas vezes pode ser uma enfermidade, ela pode ser também um desequilíbrio. A tenda pode ser que você se acha incapaz de começar um projeto novo. Mas o Senhor falou para Abraão: Abraão, sai dessa tristeza, sai da tenda, rapaz. Você é muito grande para continuar nesse lugar tão pequeno. Você tem Deus aqui? Eu sou muito grande para ficar nessa situação. Você é muito grande para continuar nessa situação, querido. Você tem um Deus gigante, enorme, e você continua preso na tenda. Mas Deus falou: sai daí, Abraão. Sabe por quê? Deus não pode fazer milagres com alguém que continua no lugar pequeno, limitado. Deus não pode escrever uma história nova quando a pessoa está presa na mesma situação. Por isso que Deus falou para ele: sai daí. E eu te falo uma coisa: enquanto a gente estiver preso dentro da tenda, o medo vai ser o meu rei. Deus tem algo gigante para nós, e a gente fica lá: será? Poxa, mas eu sei que Deus é o Deus do impossível, mas será que Ele pode ser o impossível para mim? Ele foi impossível para o irmão da igreja lá,
Mas será que Ele pode realizar o impossível para mim também? Será que Deus Ele pode começar do zero? Poxa, eu ouvi um testemunho que o irmão começou do zero. E Deus está falando para você, sai daí. Essa enfermidade não é sua. Essas limitações não é sua. Essas tristezas que você carrega não é sua. Essas dores que você anda carregando aí, queridão, não são suas. Você não nasceu com isso. Você não vai continuar vivendo com isso. E você vai ter que sair da tenda. Porque a tenda é um lugar pequeno para o projeto, para quem você está se tornando. Eu sou muito grande. Não estou falando de gordura. Eu estou falando de abrangência, de espaço, expansão. Eu não fui criado para ficar morando no mesmo bairro. Eu nasci aqui, vou morrer assim, vou viver assim. Você. Porque você quer. Porque Deus não colocou você para ficar morando no mesmo bairro, na mesma casa, nas mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas. Deus é Deus do novo, Deus é Deus de novidade, Deus é Deus de coisas extraordinárias. Aqui é um lugar extraordinário, querido. Se Deus trouxe você aqui, é porque Ele quer startar alguma coisa em nós. Mas Abraão, ele ficou lá, vou ou não vou? Vou ou não vou? E ele sai da tenda. Você consegue imaginar? Naquela época não tinha casa, não tinha apartamento. A gente não morava nos galinheiros da vida dos apartamentos aí. E ele sai da tenda. Só que a porta, a entrada da tenda, tem um significado importante: arrependimento e o amor de Deus. Não tem como eu pregar para você que você vai viver uma promessa, se você não entender que precisa ter um arrependimento. O arrependimento daquela velha vida. Deus não pode iniciar algo novo se eu não tenho um olhar clínico da minha vida. Está tudo dando errado. A minha vida vai de mal a pior. São tristezas e derrotas atrás de derrotas. Deus não pode operar um novo momento se eu não passar pela porta do arrependimento e reconhecer: eu sou falho, eu sou pecador, eu sem Deus eu sou um zero à esquerda. Mas tem muitas pessoas que falam assim: não, eu sou grande, eu não preciso de Deus. Os trouxas precisam de Deus. Pobre, cego e nu, porque todos nós precisamos de Jesus. E eu preciso me arrepender dessa vida velha que eu levo, desse estilo velho que eu levo. E eu preciso passar, porque a tenda, dentro da tenda, aponta para a velha vida. Mas quando eu saio da tenda, eu olho as estrelas e eu vejo a possibilidade de um novo caminho. Você entendeu isso aqui? E Deus está falando para você hoje: passa pela porta da tenda, esquece aquela vida, esquece aquele relacionamento, já passou. O que você quer com aquele relacionamento? Já não adianta mais. E o Senhor está falando para você: passa pela porta da tenda, esquece a velha vida e foca em mim. Na hora que Abraão ele passa, e Deus fala: consegue contar? Ele olha as estrelas, não dá para contar. Aí Deus responde: se você vir comigo, se você crer na minha palavra, a bênção será incontável. Abraão, se você continuar nesse estilo de vida, você vai continuar aí na tenda. Ninguém vai te ver. Você vai ser só mais um. Mas quando você sai dessa tenda e você olha para o céu, significa: eu sou contigo. Muitas vezes nós ficamos só dentro da tenda, na velha vida. Eu estou com uma vontade na igreja hoje. Aí você não vai. Estou com uma vontade de ir lá no Connect. E você não vai. E você continua lá dentro da tenda. Mas o Senhor está dando uma oportunidade para você hoje. Sai dessa vida. Eu tenho uma nova história. Eu tenho um novo trajeto, uma nova jornada. Eu tenho um novo caminho para você. O que você quer? Você quer continuar vivendo cheio de mágoa no seu coração? Arrastando, empurrando com a barriga essa situação? Eu sou Deus poderoso para realizar e reconstruir, restaurar todo o seu caminho.
E Deus está falando isso para você: eu posso restaurar todas as coisas, se você largar a tenda e começar a olhar para o céu e crer naquilo que eu falei para você. Meu Deus, mas não acaba por aqui. Ele sai, e ele começa a olhar, e ele fala: Deus, não tem como contar. E Deus fala para ele no versículo 6: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado como justiça. Rabachorianda labaxê. O transporte da promessa é a fé. Abraão, ele sai da tenda. Até então Deus não tinha salvado ele. Ele era qualquer um. Depois que Deus salva ele, é que as promessas podem se realizar. Por isso que hoje é noite de salvação. Se você nunca ligou para Jesus, se você nunca entregou a vida para Ele, as promessas estavam mortas, paradas, desligadas. Mas quando você hoje é um discípulo de Jesus, aceita Jesus, as promessas podem acontecer. O problema é que muita gente quer viver a promessa, mas nunca aceitou Jesus. Então é conto da carochinha. Mas quando eu aceito esse Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, as promessas podem ser ativadas. E Deus chama Abraão: Abraão, sai daí Abraão. Porque Deus queria exercitar a fé dele. Essa noite o Senhor quer exercitar a sua fé. Sabe por quê? Porque não existe outra forma de salvação. Precisa crer. Pastor, salvação do quê? Salvação do quê? Está tudo indo muito bem na minha vida. A história é o seguinte: todos, eu vou repetir, todos pecaram, e todos foram separados de Deus. Nenhum pode chegar diante de Deus, ninguém, porque todos nós somos pecadores, sujos, falhos, errantes, cheios de arrogância, e Deus, Ele é perfeito, Ele não pode se comunicar com a gente. Mas por meio de Jesus Cristo, o único homem perfeito, Ele morreu no meu lugar, para me reconectar com Deus. Agora eu posso chegar diante de Deus, mas não posso chegar sozinho. Eu tenho que chegar por meio do Filho. A palavra de Deus diz que se eu recusar o Filho, eu não tenho como chegar diante de Deus. Mas quando eu aceito o Filho, eu posso me achegar diante de Deus. Eu posso ter conexão com Deus. Eu posso falar com Deus e Ele me ouve. O erro de muitos é que eles acham: Deus está me ouvindo. Mas se você não tem Jesus, Deus não ouve. Porque Deus não pode ouvir quem não tem Jesus. Porque o próprio Jesus é Deus. Aleluia! Ele está dizendo: se você não me aceitar, eu nunca posso te ouvir. Mas quando você me aceita, os meus ouvidos e as minhas mãos estão disponíveis para estender ajuda a você. Aplauda, aplauda o Senhor. Aleluia.